Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Vamos para mais um dia aí da nossa leitura, né? Para a gente se edificar, para a gente aprender mais, né? Das coisas de Deus, das obras de Deus e para a gente ter mais entendimento, né? Que é o que eu sempre peço para Deus, tanto para mim, para que todas as pessoas elas venham ter sabedoria. Pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus entendimento, pedir para Ele, né, que o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, ele venha nos ajudar, ele venha nos orientar durante o nosso dia, a nossa semana, para nossa família, né, para tudo acontecer de bom para nós. Claro que o próprio Senhor Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, a gente vai ter aflições, a gente vai ter desafios, mas precisamos estar sempre, né, com fé em Deus e acreditando que as coisas vão melhorar, né, que as portas elas vão se abrir, que a nossa família é uma bênção. Então, é acreditar e profetizar. Então, o que tem que sair da nossa boca é palavras de poder, é palavras de bênção. Quando a gente for falar com um familiar da gente, com uma pessoa da nossa família, ou até dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, procurar para a gente falar palavras que vão abençoar, palavras que vão somar, palavras que vão acrescentar, palavras que vão fortalecer, né? Eu nunca me esqueço, um treinamento que eu tive, falou lá, né, que, se eu não me engano, foi a Madre Teresa de Calcutá que disse que quando a gente estiver na presença de alguém ou estiver conversando com alguém, a gente tem o dever de sair daquela conversa, da presença da pessoa, ter deixado ela pelo menos mais, né, ter deixado ela animada, ou mais animada, ou com fé, né? E isso é o que a gente precisa fazer, tá? Então, a leitura, né? A leitura de hoje, o título de hoje é A Razão de a Obra Demorar um Pouco. Então tem um subtítulo aqui que fala: Cumpra as ordens do Altíssimo. Tem uma palavra aqui em Deuteronômio 7:22, que ela fala assim, ó: Eu, Senhor teu Deus, lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Então, Deuteronômio 7:22. Então ele dá uma explicação aqui assim, ó: todas as ações do Altíssimo são feitas com base em sua sabedoria, a qual é infinitamente maior do que a nossa. Por isso, não devemos ficar impacientes quando nossas petições a Deus não são atendidas de pronto. Ele conhece os detalhes que sequer imaginamos. É muito bom quando deixamos a obra divina se realizar e não tentamos forçar a sua operação. Sem dúvida, não há nada de errado ou imperfeito naquilo que o Todo-Poderoso realiza. Então, tenha paciência. Que barbaridade. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam como e no tempo que a gente quer. E às vezes a resposta de Deus é um não. Às vezes não acontece porque ele sabe, ele tudo vê, ele sabe o que vai acontecer. Se a gente receber aquilo, ou se a gente receber aquilo que a gente está pedindo, ou se, então ele sabe. Porque assim, ó, se a gente está orando a Deus,
se a gente está em comunhão com Deus, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente procura fazer as coisas tudo certinho, cara, eu digo assim, ó, Deus, ele não vai deixar a gente se arrebentar. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Às vezes acontece de a gente se arrebentar porque a gente escolheu, né? As pessoas, a gente tem o costume de dizer assim, porque Deus me mandou aquela pessoa, ou Deus me mandou aquilo, é de Deus. E às vezes não é pra gente ter aquilo ali, ou receber aquilo ali, ou aquela pessoa ali, eu não sei se tu tá me entendendo. A gente tem muito isso. Mas é de Deus. Não é de Deus, né? Muitas das vezes não é de Deus, né? Igual o pastor uma vez falou assim, a irmã vinha certinho na igreja, vinha, buscava a Deus e coisa e tal. E aí um dia ela chegou e disse, pastor, eu posso conversar com o senhor? Sim, irmã, vamos conversar. Aí conversou, aí ela disse assim, pastor, Deus me mandou um homem, né? Esse é para casar, esse é de Deus, esse é muito de Deus. E o pastor ouvindo, né? E tal, e conversou, e falou daquele homem, porque é isso, porque é aquilo. E o pastor, nossa, mas que homem bom, né? Que homem, nossa, né, irmã? Pastor, é de Deus, é de Deus. Aí o pastor perguntou assim, tá, irmã, mas por que ele não veio ainda na igreja? Ou por que a senhora não trouxe ele ainda na igreja? Né? Porque a palavra ela diz que bom ser que os dois, o homem e a mulher, o casal, sejam da mesma fé, tenham a mesma fé. E o melhor ainda é frequentar, né, os dois frequentar a mesma igreja, mas, né, não que seja totalmente obrigado, mas pelo menos da mesma fé. Então ele deu essa palavra, olha aqui, irmã, vou abrir a Bíblia aqui, né, para a senhora ver e tal, assim é assim, né? Que bom que os dois andam na mesma fé e tal. Não, mas ele vai vir porque não sei o que, não sei o que. Aí aquela irmã simplesmente parou de vir na igreja e passou ali, eu não sei bem se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela voltou. Ela voltou e, né, arrependida e chorando, disse, pastor, isso o que, irmã? Aquele homem com quem eu me casei é o diabo. Imagina, a mulher falou assim, pastor, assim que a gente casou, a gente assinou os papel lá, né, lá no juiz e tal, lá onde a gente casa lá, assim, no cartório, né? Assim que a gente casou, a gente saiu pela porta, ele disse, a partir de hoje, tu tá vendo esse papel aqui? Né, a certidão de casamento, tu tá vendo esse papel aqui? Este papel aqui, ele diz que tu é minha esposa e tu vai ter que fazer as coisas que eu mando. E a partir de hoje, tu não vai mais lá naquela igreja. E aí, né, o que ele estava, né, escondendo veio à tona, né, veio à tona. E aí o pastor disse assim, olha, irmã, né, agora, como ele falou, como a senhora, vocês agora é marido e mulher, vocês são um casal, né, assim, a senhora vai ter que orar, para Deus pedir, para mudar o coração dele e tudo mais, né? Explicou, porque a gente não pode se intervir, a gente não pode dar um pitaco na vida das pessoas, né? Eu mesmo que sempre trabalhei assim com pessoas, sempre trabalhei com público, já teve pessoas que chegou, né, e disse assim, Marcelo, o que tu acha disso? Eu digo, olha, eu não posso, né, não posso falar sobre isso ou sobre aquilo, né? Mas a Bíblia fala assim, mas as pessoas elas não querem ouvir o que está na Bíblia. Elas querem ouvir o amigo ou amiga,
Aí a gente dá um pitaco, né? Como eu já vi acontecer já, do casal ir lá namorar e coisa e tal, e simplesmente, né, acabar lá das situações que dá, e aí a pessoa depois vir dizer pra ti ou pra mim, olha aí, tu disse pra eu fazer isso e eu acabei fazendo. Então a gente nunca pode se meter na vida dos outros. A gente pode dar uma palavra, a gente pode dizer assim, ó, então, fulano, então, fulana, né? A Bíblia, ela diz isso, isso, isso. Tá certo? Entrei nesse assunto aí, não sei por que eu entrei, mas acabei falando, e é entendimento, é ensinamento. Mas vamos seguir aqui. O Senhor garantiu aos israelitas lançar fora as nações que habitavam Canaã, mas faria isso no tempo certo. A vida na terra imita a espiritual. Assim como tem de haver um tempo adequado para a pessoa amadurecer e desenvolver seus músculos, na fé também há um período de preparação, durante o qual nos tornamos bons e fortes, a fim de entrarmos nas batalhas e vencermos a força do maligno. O segredo é esperar em Deus. Salmos 27, 14, 37, 34. Então tu pode dar uma meditada lá, né, em Salmos 27, 14, depois o 37, o 34, né, nisso aí. Tendo dado a palavra, o Todo-Poderoso irá cumpri-la no melhor momento. Ele não precisa de ajuda, mas temos de nos fortalecer em Cristo para sermos usados por Ele. Se a obra é feita toda de uma hora para outra, como o homem é manhoso em todos os sentidos, aqui fala o homem e a mulher, tá? Não é só o homem que é manhoso, é o homem e a mulher. Deixará tudo para Deus resolver. No entanto, somos agentes dos céus escalados para cumprir tal e qual o nosso Pai tem programado. Então aí, ó, somos agentes do céu, a gente que tem que, né, as escolhas são com a gente que faz, olha, a gente é que faz. A desocupação de Canaã seria feita aos poucos, então os israelitas teriam tempo para aprender a depender do poder celestial e vencer aqueles reinos. A obra era de Deus, por isso podiam sossegar sem se expor contra os moradores de lá. Assim, quando o homem chegasse, aquelas pessoas estariam exaustas de ver que perderiam as batalhas. Quem tem a instrução divina descobre que o jugo é suave e o fardo é leve. Mateus 11:30. O próprio Deus lançaria, isso aqui é Mateus 11:30 para dar uma meditada lá, tá? Pegar a Bíblia, abre ali em Mateus 11:30, dá uma meditada, pede para Deus. Tudo quando eu falo aqui a palavra de Deus, é para gente abrir lá, fechar os olhos, pedir orientação para Deus. Deus, fala comigo, me enche da tua presença, renova minha fé, tá? E aí nesta palavra, né, Deus ele vai te encher da presença dele. Então é isso que a gente precisa, tá? A gente precisa estar na presença de Deus. Deus ele quer estar com a gente todos os momentos, mas a gente precisa querer estar com ele. É a gente que tem que abrir o nosso coração para ele. A gente que precisa dizer para Deus, né? Deus, fica comigo, fala comigo, dirige a minha vida, me ajuda, tá certo? O próprio Deus lançaria fora aquelas nações diante de seu povo. Isto mostra que ele não operará longe dos seus filhos. De acordo com Davi, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Salmos 23:5. O que prova a sua consciência de que não há quem nos faça mal algum ou impeça a nossa caminhada.
Portanto, cumpra as ordens do Altíssimo, porque elas farão parte da ação dele em seu favor. Mesmo que se impacientassem e partissem para destruir os seus inimigos, de pronto, essa atitude não seria mais prudente, pois teriam problemas com as feras que existiam lá. Conforme declara a palavra, o apressado peca. Aí tem a palavra aqui, ó, Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então aqui fala, né, pra gente não ser apressado. Ó, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter entendimento e a gente não pode ter pressa. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Deus é bom e sábio. Nada melhor do que os nossos problemas serem resolvidos pela ação direta do Senhor. Desse modo, não seremos surpreendidos pelas adversidades, quer venham do mundo espiritual ou físico. Quem sabe contar as estrelas sabe de tudo. Imagina, a gente vai ter as adversidades, a gente vai ter as situações, mas Deus ele sabe de tudo. Então, se a gente estiver na presença dele, se a gente estiver buscando ele, né, aí lendo o livro, lendo a Bíblia, fazendo a nossa oração, fazendo as coisas certas, né, obedecendo aos nossos pais, né, que agora aí a gente tem crianças, né, as crianças assistindo, né, graças a Deus, né, então a gente precisa obedecer aos pais, a gente precisa obedecer a palavra de Deus e tudo vai ser bom pra gente, se a gente obedecer, se a gente fazer as coisas certinha, né, então pedir orientação, pedir orientação para Deus, Deus, o que o senhor acha? Pedir orientação para o pai, para a mãe, pai, mãe, né? O que o senhor acha? O Josué tá com 2 anos ainda, ele ainda não pede orientação, mas a gente já ora com ele, a gente já abençoa ele na escolinha, né, da igreja, né, esse final de semana, no domingo, né, porque eu oro, né, abençoo ele, faço oração, falo de Jesus e coisa. Aí ele saiu, porque a escolinha lá explicou, né? Teve o tempo ali que a gente estava buscando a Deus lá na igreja e ele estava na escolinha. Aí ele falando, Jesus, 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 Jesus. Então, isso é muito legal, tá certo? A nossa família, eu, tu, estarmos na presença de Deus, tá? E, né, eu já era para ter pedido antes, mas tu chegou até aqui no vídeo aí, deixa o teu curtir, comenta, compartilha, né, com as pessoas aí que tu mais ama, mas o teu curtir, ele é muito importante, porque o YouTube, ele entende que tu tá gostando, né, tu tá assistindo e ele vai entregar para mais pessoas assistir também. E o nosso propósito é esse, é levar, né, ativar as pessoas, ajudar as pessoas, ativar as pessoas a buscarem a Deus, a ter mais entendimento, mais conhecimento, mais sabedoria para poder no dia a dia a gente, né, ir crescendo, a nossa família recebendo as bênçãos e a gente se fortalecendo ainda mais em nome do Senhor Jesus. Então vou fazer uma oração aí. Eu peço que tu feche os teus olhos, né? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos na tua presença e Deus, eu lhe peço que o Senhor venha visitar essa pessoa, Deus, que o Senhor venha abençoar. Se tiver algum mal na vida dessa pessoa, eu amarro agora, eu digo, todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa, Pai. Abençoa essa pessoa, abençoa a família dessa pessoa, venha dar sabedoria, venha dar entendimento, que tudo venha ser de bom
para essa pessoa e para a família dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Então, né, mais um dia aí, né, mais um vídeo. Nos encontramos no próximo aí. Desejo aí para ti e para tua família tudo de bom, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.